E nós continuamos orando pela vida do nosso pastor, e você faça o mesmo, que em breve ele estará de volta. Gente, então vamos lá. Você sabe, você pode participar aí pelos canais aí na rede social, Facebook, YouTube, vota lá na enquete e também no Instagram. Eu volto aqui para a mesa e quero agora ouvir as considerações iniciais acerca do tema. Pastor Wilson de Lucena, o que é que o senhor entende acerca do tema de hoje? Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta? 2 minutos. Sim, a nossa defesa é que Jesus, ele nesse momento, né, que é revelado em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15, ele busca a sua igreja por alguns motivos que eu quero fundamentar aqui. O primeiro deles é que em Apocalipse capítulo 1, verso 1, fala que Deus deu a revelação para conhecer o que breve vai acontecer a respeito das coisas que Deus quer mostrar ao seu povo, à sua igreja. E desde então ele desenvolve no livro de Apocalipse 7 visões de ângulos diferentes da mesma coisa. Nós chamamos isso de 7 sessões paralelas. E sempre ao final dessas sessões vem o ápice, vem o final, vem a conclusão, o que nós chamamos de consumação, né? Consumação de toda a história humana, de toda a revelação de Deus para nós seres humanos. E me permita ler rapidamente aqui os versículos que falam desse tema, né, da 7ª trombeta. Diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então logo de cara nós vemos aqui que é uma consumação, já é anunciando o reino final de Jesus Cristo. Então nessa hora a igreja é unida a Cristo, porque todos aqueles que morreram em Cristo, sejam os salvos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da atualidade, até quando acontecer esse momento, serão ressuscitados para serem julgados primeiro, conforme o livro da vida. Aquele que foi encontrado no livro da vida será salvo, o que não foi encontrado será condenado. E também conforme o livro das obras, né? Graus de condenação para os ímpios, os incrédulos, e grau de galardão para os crentes. Aí a leitura continua. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então nesse momento é a conclusão, né, do reinado de Cristo, e ele vai reinar pelos séculos sem fim, e toda a igreja nessa hora se reúne na sua presença e o adora para sempre. Então nós entendemos que esse é o momento, somente esse momento. Nós acreditamos que o reino espiritual de Jesus Cristo foi estabelecido desde a sua ressurreição aqui na terra. Ele reina nas regiões celestes e a gente com ele, mas nesse momento específico ele reúne toda a sua igreja aí para a vida eterna, para gozar da sua presença, da alegria. Amém. E gozo eterno. Amém. Então, como nós acabamos de ouvir aí, o pastor Wilson de Lucena entende que a trombeta se trata da consumação de todas as coisas. Então, de certa forma, sim, Jesus vai buscar a sua igreja na 7ª trombeta. 7ª trombeta. Pastor Luciano Scala, agora o senhor tem os mesmos 2 minutos para explicar para nós aí como é que o senhor entende essa questão. O senhor acredita que Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta? 2 minutos. Vamos lá. Para nós trabalharmos essa temática das trombetas, nós estamos tratando do texto de Apocalipse, do capítulo de número 8, e vai até o capítulo de número 11, onde nós temos a citação a visão de João, lá em Patmos, acerca das 7 trombetas. E nós temos a compreensão, o que eu compreendo acerca desse texto, é que essas trombetas, elas serão tocadas, elas vão soar no período chamado período da grande tribulação, o que vai acontecer na metade da tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio finais da tribulação. Eu acredito que a igreja, nessa ocasião, ela já estará arrebatada, ela já terá sido arrebatada. Então nós não viveremos os episódios citados no Apocalipse, no capítulo de número 8 até o capítulo de número 11. Sendo assim, eu acredito que esses fatos ocorrerão no período da grande tribulação, e a igreja, ela já não estará mais na terra, pois ela estará sendo arrebatada, já terá sido arrebatada. O que nós vamos trabalhar durante o programa é exatamente isso. Nós vamos mostrar através de alguns textos
exatamente que a igreja ela não vai presenciar esses fatos. Toda aquela destruição, todos aqueles fenômenos que ocorrerão nesse período da tribulação, ao tocar de cada uma das trombetas, a igreja já não estará mais aqui. É o que nós vamos trabalhar no decorrer do programa. Amém. Ok, então nós ouvimos aí já uma opinião contrária, como nós esperávamos, né, do pastor Luciano Scala, entendendo que não é nessa sétima trombeta que Jesus vai buscar a sua igreja. Ele até entende que a igreja nem estará mais aqui quando então a sétima trombeta for tocada. E você, o que é que você pensa? Você pode votar lá na nossa enquete e continue participando aí. Bom, vamos então aos áudios que tratam do mesmo assunto. O primeiro do pastor Isaac Pereira e depois do pastor Lucinho Barreto. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação começar. Segundo 1 Tessalonicenses 4, a igreja encontrará o Senhor nos ares e após este evento o anticristo será revelado. Já a segunda vinda do Senhor acontecerá ao final da grande tribulação para cumprimento das profecias contidas em Zacarias 12. Existem 3 motivos para crermos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. O primeiro é que, para que o dia do Senhor venha como ladrão, ou seja, de surpresa, é necessário que aconteça sem estar atrelado a uma data específica. Pois se ocorrer ao final da grande tribulação, é só contar 7 anos para descobrirmos quando o Senhor virá. Logo, o arrebatamento antes da tribulação parece ser mais crível. O segundo motivo é a distinção da igreja entre igreja e Israel. Segundo Daniel 9, 24, as 70 semanas decretadas são para o povo de Israel. Ou seja, Deus vai voltar sua atenção e lidar com Israel e não mais com a igreja. Será uma nova dispensação. Além disso, a igreja não é mencionada a partir do capítulo 4 de Apocalipse, que inicia a descrição da grande tribulação e eventos subsequentes. A igreja volta a ser citada somente no capítulo 22, indicando assim nesta dispensação futura que Deus está tratando com Israel. Por fim, a igreja não é designada a ira. 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10 e capítulo 5, versículo 9. E a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, 10, recebeu a promessa de ser guardada na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Logo, diante desses argumentos, podemos crer que a igreja será levada antes da tribulação. E as 7 trombetas serão tocadas, conforme descritos lá em Apocalipse, e o Senhor voltará com os seus santos, montado no cavalo branco, para julgar as nações e fazer cumprir a sua ira para com os incrédulos. 96.5 Debate da vida. Por que eu creio que a igreja passará pela grande tribulação? Primeiro, porque o dispensacionalismo, ou seja, essa ideia de que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação, ela é muito nova. Ela surgiu em 1830 com um pregador chamado John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele começou a escrever dizendo isso. Mas durante 1830 anos, todos os cristãos do planeta Terra tinham completa certeza que a igreja passaria pela grande tribulação. É um pensamento muito novo, o dispensacionalismo. Eu aprendi uma frase no meu seminário que é assim, ó: entre a minha opinião e a opinião da igreja, eu sempre fico com a opinião da igreja. Segundo motivo porque eu creio que a igreja passará pela grande tribulação está aqui em Apocalipse capítulo 13, verso de número 7, que diz assim: foi dado à besta o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Essa palavra santos aqui é a mesma que o apóstolo Paulo usa quando ele fala assim, aos santos que estão em Corinto, aos santos, em outras palavras, é a igreja. É a igreja. Esse povo que o anticristo vai matar durante a grande tribulação aqui, não é gente que vai se converter porque viu que a igreja foi arrebatada, não. É a igreja de Jesus. Terceiro motivo porque eu creio que a gente vai passar pela grande tribulação, porque na Bíblia quase nunca você vê Deus tirando o seu povo da situação difícil. Você vê Deus fortalecendo o seu povo durante a situação difícil. Muito bem, nós ouvimos então aí os áudios do pastor Isaac Pereira, entendendo que as 7 trombetas serão tocadas e o Senhor voltará para julgar as nações e que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Já o áudio do pastor Lucinho Barreto, entendendo exatamente o contrário. Ele entende que sim, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim, e faz até menção de que ao longo da história Deus não poupou a igreja dos momentos difíceis. Muito bem, eu volto aqui para a mesa e você que está aí, gente, nos ouvindo, assistindo aí, vota lá na enquete e não esquece de clicar naquele sininho abençoado que tem ali,
porque você vai cooperar com o programa. Aí o YouTube vai distribuir para mais pessoas, né? E muitos outros serão abençoados como você e eu aqui no assunto de hoje. Então eu volto aqui agora, vou para o meu lado direito, onde está o pastor Luciano Scala. Pastor, o senhor tem aí 4 minutos agora para poder discorrer mais profundamente e nos dizer por que o senhor entende que Jesus não buscará a igreja na 7ª trombeta. 4 minutos. Bom, para nós pensarmos acerca dessa temática, como já me posicionei no início da minha fala, acredito que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação. Nós temos alguns textos que vão nos ajudar a corroborar essa ideia. Nós temos o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos textos paulinos que vão tratar dessa temática, nós temos textos de João, textos joaninos que tratam acerca dessa temática, e nós temos o texto de Pedro também que fala acerca deste assunto. Ao falarmos dos textos joaninos, eu acredito que o mais clássico, o mais falado foi um que já foi citado aqui, que está em Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 10, dizendo que a igreja ela será guardada no período da tribulação. Uma das argumentações daqueles que acreditam que a igreja passará pelo período de tribulação é o argumento de que a igreja os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus nunca foi poupado de passar por tribulações. Isso é fato. Mas quando nós estamos falando do período de grande tribulação, citado lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, pelo próprio Jesus, e nos outros argumentos também, como de Paulo, como de Pedro e de João, todos eles citam o período da grande tribulação como um período, como uma fase que jamais se viu algo semelhante. Eu discordo totalmente da argumentação do pastor Lucinho Barreto, que colocou a ideia de que os mortos que morrerão no período da tribulação serão a igreja. Na verdade, sim, serão aqueles que se converterão, aqueles que assumirem Cristo no período da tribulação, aqueles que não aceitarem a marca da besta e serão sim martirizados. Então eu discordo totalmente da argumentação dele. Bom, nós temos outros textos que eu preciso citá-los, que é o texto de Tessalonicenses, texto paulino, capítulo de número 1, e o versículo de número 10 vai dizer o seguinte: e esperades dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando o texto coloca a noção de ira vindoura, esse texto está sim falando acerca do período chamado período da grande tribulação. Outro texto também de Paulo, que também está aqui nessa carta aos Tessalonicenses, é o capítulo de número 4 e o versículo 17, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse arrebatamento que é citado aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, nós também compreendemos que será antes dessa ira vindoura, antes do período conhecido como período da grande tribulação. E o outro texto também é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Percebe que ele está novamente falando acerca dessa ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, eu acredito, eu só citei aqui textos de Paulo e o texto de João, no Apocalipse, capítulo de número 3, eu acredito assim que a igreja será poupada do período da tribulação e esta 7ª trombeta nós não passaremos por ela. Muito bem. Agora aqui o pastor Wilson de Lucena explica para nós mais profundamente. O senhor tem 4 minutos também. O que é que o senhor entende que sim, que Jesus vai buscar a sua igreja na 7ª trombeta?
Primeiramente pelo próprio argumento bíblico, né? Eu começo um pouco diferente do que fundamentando o que o pastor Lucim, ele fundamentou muito bem, mas eu prefiro começar pela fundamentação bíblica para depois ir para a histórica. A fundamentação bíblica é o próprio texto de Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15, que mostram todas as características de que a igreja ela só será arrebatada no mesmo momento que houver a ressurreição para julgamento e condenação. Isso está de acordo com dois textos, especialmente de Mateus, palavras de Jesus, e de Coríntios, 1 Coríntios 15, palavras do apóstolo Paulo. E também os textos que o nosso irmão Luciano citou, são textos que se referem à pós-ressurreição e pós-salvação. Se livrar da ira vindoura é uma referência direta à salvação pela fé, livrando-se da condenação do inferno, e não livrando do período da grande tribulação. Mas Mateus capítulo 24 fala, todo o contexto do capítulo 24 fala dessa tribulação. Eu quero ler a partir do verso 15 também, que diz o seguinte: aí vocês vão notando como isso se refere de fato aos nossos dias já, né? E que no momento que Jesus voltar, ele então resgata a sua igreja, e aqueles que estão mortos ressuscitam, e todos vão ser então passar pelo grande tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo cita em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, ou seja, a igreja não será levada antes. Muitos usam o argumento bíblico, né, de que bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição, mas a ideia é qualitativa e não de tempo, e não cronológica. Diz assim, Jesus falando em Mateus 24, verso 15: quando, pois, virdes a abominável, a desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Então, essa expressão de cara aqui vai falar que a igreja está passando porque se Deus não abreviasse, se Deus não tivesse um cuidado especial com o seu povo, ninguém seria salvo. Então, quem é salvo? É a igreja de Cristo. Né? A posição do pré, ele vai querer defender que essas pessoas vão converter pós a igreja ser elevada, né? Mas o texto, na verdade, ele vai dar um significado de que isso se refere a todo o povo, a toda a igreja. Como a gente não pode se alongar muito, eu quero ir para 1 Coríntios capítulo de número 15, quando fala de ressurreição. Verso de número 20 fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos dormem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então não dá ideia alguma de que a igreja ela vai ser primeiro elevada, né, viver nessa defesa de um período de governo na Terra, que seria os 1000 anos, né, o milênio. Nós entendemos que isso já está acontecendo agora, tá certo? Então essa é a nossa defesa inicial, mas nós vamos continuar ainda mostrando aí o caminho, tá bom? Amém. Bom, já temos bastante elementos aqui para trazermos para o próximo bloco, né? Para o embate, então. Mas agora a gente vai pro break e você não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como
oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para um morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Tá a fim de uma conversa bem objetiva sobre globalização, política, Constituição e o mundo atual sobre a ótica cristã? Vem pro Ligando os Pontos. De segunda a sexta, às 9h40 da manhã, no Instagram, @Movimento Influenciar. Um bate-papo de 20 minutos, bem rápido. Fazendo conexões das questões políticas do dia a dia com o cenário macro de escravização do país. Ligando os Pontos. Aquela conversa que faz todo sentido. Sintoniza aí. É tudo de bom. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Não muda de sintonia. Vida FM. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e escritor Eguinaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. Música boa, toca na vida. De segunda a quinta às 4h, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bom dia para você que tá aí, ó, ligado junto com a gente aqui no nosso Debates da Vida em 96.5, app Eu Tô Na Vida. Quero falar agora de saúde para você e para toda a sua família. E quem vai dar mais detalhes do Ora Pronobis da Liro Suplementos Natural, rico em fibras, vitamina C, zinco e muitos outros, que traz aí muitos benefícios para a sua saúde, é o Ivan. Oi, Ivan, bom dia! Muito bom
Bom dia, Simone. Um dia abençoado para você, todos os ouvintes. É o momento da saúde, é o momento de falar do produto mais completo do Brasil. Eu estou falando da planta Ora Promob super concentrada, hein? Ora Promob, ele corresponde praticamente 2 quilos da planta, é o que corresponde a 4 cápsulas do nosso Ora Promob. E por isso que vai trazer mais de 60 benefícios para a saúde. Você que hoje está ouvindo a Rádio Vida, está sofrendo com dores nas articulações, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, dor no nervo ciático, bico de papagaio, hernia de disco, fibromialgia, bursite, tendinite, quer mandar essas dores embora? O Ora Promob vai direto na fonte do problema, resolvendo o problema, e também faz a limpeza nas artérias, eliminando as gorduras saturadas que causam entupimento, cuida da diabetes, colesterol, pressão alta, trombose, varizes, é excelente para a imunidade, problemas intestinais, anemia, ativa a serotonina, hormônio da felicidade, isso mesmo, tratando o problema de depressão, ansiedade. Tá esperando o quê? Pega papel, caneta na mão, anota o telefone 0800 787 7070. 0800 787 7070. E olha só, Simone, para quem ligar agora, pode pagar no boleto daqui a 45 dias ou no cartão. Comprou no cartão, 50% de desconto. Eu vou mandar 2 presentes hoje. Olha que legal. Um FM Bluetooth, que presente todo mundo gosta, né, Simone? Opa, quem não gosta? Então eu vou fazer assim, rádio FM Bluetooth de presente. E as 5 primeiras pessoas que ligarem agora comprando no cartão, 1 frasco a mais. Só que é surpresa. Por que é surpresa? Tem várias opções para você escolher. 0800 787 7070. 0800 787 7070. Ora Promob é pra viver sem dores, Simone. Isso mesmo, e tem que falar que ouviu aqui na Rádio Vida, não é, Ivan? Extremamente importante para poder ter desconto e presente. Eu estou ouvindo na Rádio Vida, eu quero a minha promoção e quero o completão que é Ora Promob, que vai trazer benefício da unha, do pé, a fio do cabelo. Mais uma vez o telefone, hein? 0800 787 7070. Valeu, Ivan! 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. Que bom que você está aqui ligado junto com a gente. E, pastor, quero saber, porque tá rolando a nossa enquete lá no YouTube, Eu Tô na Vida, né? Muito Como é bem. que tá? Bom, vamos ao resultado parcial da nossa enquete, primeiro resultado aqui da manhã. 61% entendendo que sim, Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta. E 39% entendendo que não. Bom, isso, como sempre, né? Sempre vai mudar e vai depender muito aqui dos argumentos dos nossos debatedores desta manhã. E agora nós temos áudio. Não temos áudio nem vídeo ainda. Estão chegando. Esse povo Lembrando o nosso ouvinte, áudio de 30 segundos. Isto. Vídeo de 30 segundos. Isso, tá aquela penteadinha no cabelo, né? Isso, passa um perfuminho. Isso, aquela ajeitada na orelha, né? Põe uma coisinha, depois Põe um aparece brinquinho, aí. a mulher, né, põe um brinquinho, passa um batonzinho, tá tudo certo. Enquanto isso, deixa eu ler aqui então os comentários aqui. A Jaque Cruz diz assim: eu acredito que a ira que há de vir será a consumação de tudo, de todo o fim, e não a tribulação. O Moacir Júnior: a 7ª trombeta está mais para anunciar a segunda vinda de Cristo na Terra, que ele colocou entre parênteses aqui a chamada parousia. O Júnior: o que Paulo está fazendo é uma analogia com as trombetas de Números capítulo 10. Uma trombeta tocava para juntar o povo e outra tocava para a partida do arraial, e breve tocará a última trombeta para a nossa partida desta terra. A Poliane Silva: eu acredito que na 4ª trombeta os fiéis serão arrebatados. Já o Luiz Fernando de São José dos Campos diz que concordo com o pastor Luciano e tenho essa visão pré-tribulacionista da Igreja de Cristo. O noivo dá a sua vida pela sua noiva. Que noivo quer o sofrimento para sua noiva? Ele casa com ela e acontece as bodas e assim sucessivamente. E o Tiagão Santos: eu era adepto do pré-tribulacionismo, mas por haver divisões na ressurreição, que na visão de alguns pré são em 3 etapas, isso me fez inclinar mais para a visão pós. Ok, então eu volto aqui para a mesa. E uma coisa que eu queria colocar aqui para os debatedores é o seguinte: de que trombeta que nós estamos falando?
A última trombeta é a sétima? A sétima trombeta é a última? Afinal de contas, de que trombeta que nós estamos falando? Muito bem. Há divergências realmente até no meio reformado com respeito a essa questão de posição das trombetas. Mas fica muito claro na leitura de Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19, de que está falando da consumação, da volta de Cristo, do julgamento e da condenação e salvação. Que é a mesma última trombeta que Paulo trata lá em Tessalonicenses. Sim, a mesma que Paulo trata, a mesma que ele trata em 1 Coríntios 15, né, que eu citei, a mesma que Jesus trata em Mateus capítulo 24. Que é tudo uma referência à sétima trombeta. A sétima trombeta. Eu entendo que a visão das sessões paralelas, que nós chamamos de sessão paralela, nem todos concordam nisso no meio reformado, no meio da visão pós, né, tribulacionista, de que é cronológica, né, primeira, segunda até a última cronológica, tanto trombeta como vozes, né, como ais e assim por diante. Mas eu quero falar um pouquinho da história. Agora eu falei da questão bíblica, eu vou falar da história. O pastor Lucinho citou John Nelson Darby, que é o pai, né, dessa visão pré-milenista dispensacionalista. Ele que começou a falar disso ali por volta do final do século XIX. Mas isso se tornou extremamente popular através do lançamento do livro Deixados para Trás, de Tim LaHaye e de outro rapaz agora. Que virou até filme depois. Isso, virou filme, virou um best-seller primeiro o livro, depois virou filme e foi feito várias séries. Então isso se tornou praticamente um sucesso de Hollywood, né? Ficou algo muito famoso, tanto que até grandes produtoras... São 3 filmes, inclusive, né? Grandes produtoras, megas, lançaram porque se tornou uma febre, né? Eu lembro que eu mesmo assisti e aquilo foi muito impactante para mim, mas é uma visão que não é fabricada na Bíblia, é uma visão que foi criada depois de um tempo. E nem os pais, os historiadores, os servos de Deus na história compilaram essa visão até que Nelson Darby fizesse isso por volta do final do século XIX. Então, isso apaixonou muita gente. Eu confesso que, começando na fé evangélica, eu me fiquei extasiado com aqueles acontecimentos. Mas, biblicamente, no estudo da Bíblia, a gente vai concluir, que não é assim. Nós estamos vivendo uma certa tribulação. Nós estamos vivendo, essa tribulação é progressiva, cada vez piorará mais, mas nós estamos aqui. Aliás, eu creio que já estamos no milênio. Nós estamos já no milênio e na tribulação, porque tudo bem, nós estamos bem aqui, temos liberdade, e os nossos irmãos que estão na China, nossos irmãos que estão na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Paquistão, nos países de maior perseguição, né? Eles são perseguidos, eles são presos, eles são mortos por amor ao Evangelho. Eles estão vivendo uma grande tribulação. Nós não podemos dizer que é diferente. Muita gente chama isso de princípio das dores. Eu já chamo de progressão da tribulação e da grande tribulação. Até quem divida tribulação e grande tribulação. Porque se a gente ficar estabelecendo ainda vai ter uma grande tribulação, nós vamos começar a marcar a volta de Cristo. Cristo só vai voltar quando essa grande tribulação acontecer. Não, Jesus está às portas. Isso todo mundo concorda. Se ele está às portas, não vai ter grande tribulação. É claro que os pré vão dizer que ele volta, mas ele vai à igreja, vai arrebatar a igreja para ficar com eles. Os pré aqui, acho que teve um direcionamento agora aqui para certas pessoas, né? Eu acho que hoje eu vou ter dois, além do Luciano, vou ter também o professor. Vamos ver o professor Mateus. Acho que o Mateus também. Pastor Luciano? Só uma pergunta. Então, na opinião do pastor, as trombetas, então, já tocaram. Já estão sendo tocadas, porque você pega, por exemplo, capítulo 8 de Apocalipse. Me permita, Luciano, claro. Eu sei que é a tua parte aí, lê rapidinho, diz o seguinte, capítulo 8, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dados 7 trombetas, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário. Aí se você segue para frente, na 4ª trombeta, aqui no verso 12, olha o que diz aqui. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse, na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como a noite. Então viu uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em grande voz, ai dos que moram na terra por causa dos restantes das vozes dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Se você for vendo cada uma dessas trombetas sendo tocada, você vai ver que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Terceira trombeta,
O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu o céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas e uma estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A gente entende que a visão do Apocalipse não é uma visão literalista, mas uma visão mista, figurada também. Então, o que seria essa amargura que a água traz? Nós temos enchentes, nós temos maremotos, nós temos tsunamis, nós temos todos os efeitos amargosos que a água traz sobre a humanidade. E a gente entende que isso se refere a esses acontecimentos. Então, nós já estamos vivendo essas trombetas. Falta chegar na sétima, essa é a nossa visão a respeito que o Luciano vai falar. Porque eu, pelo contrário, eu acho que não, porque percebe a primeira trombeta. Houve saraiva, fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então eu vejo uma visão como essa, aquilo que o pastor disse, né? Nós entendemos que Apocalipse ele tem toda uma simbologia, porém nós acreditamos naquilo também que é literal em Apocalipse, e nós precisamos ter essa cautela. Por exemplo, quando a Bíblia fala do juízo, quando a Bíblia fala do céu, do novos céus, nova terra, eu acredito nisso no literal. Quando a Bíblia fala, por exemplo, dos 1000 anos, a ideia de milênio, eu particularmente não compartilho da noção de que nós já estamos no milênio justamente por isso. Porque quando a Bíblia fala, por exemplo, do milênio, todas as citações, é muito claro, realmente são 1000 anos. Né? Algumas pessoas acham, não, mas pode ser um número... Não é literal. Não é literal. Mas peraí, se de fato nós já estamos no milênio, se de fato o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24 já está acontecendo, então esse milênio, de fato, eles são quantos milênios? Porque nós já temos aí 2000 anos, né? Porque para isso a gente fala, Luciano, que as palavras do próprio Jesus, que para Deus um dia como 1000 anos... e 1000 anos como um dia, né? A visão de milênio é uma visão de período e não de 1000 anos literalmente. Essa é a nossa visão. Sim. Voltando aqui às trombetas, daí mostra essa primeira trombeta que eu li. A segunda trombeta foi lançada no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios, das naus. Nesse caso, essa trombeta aqui, na opinião do pastor, já aconteceu. Na nossa opinião, nossa compreensão bíblica, está acontecendo, né? Por exemplo, aqui você citou a primeira trombeta. Querendo ou não, nós temos um efeito devastador de queimadas de florestas, não é verdade? Não é como querem acusar o Brasil da Amazônia, mas no mundo todo nós vemos... Você entende que é um evento que está acontecendo desse tamanho, destrutivo. Sim, se você pegar, por exemplo, a Europa, toda a mata da Europa foi já destruída, devastada ou queimada. Quase não tem mais mata nativa. Né? O Brasil, né, os países latino-americanos é que tem a maior concentração ainda de vegetação. Mas volta e meia você vê o problema da queimada, né? As acusações e tudo contra o governo por conta do descontrole disso. Então, estão morrendo animais, estão morrendo pessoas por efeito dessas queimadas, né? E a gente sabe que a devastação, né, da vegetação traz consequências, e traz consequências não só na mata, mas toda a questão de poluição e questão de controle que a própria mata traz de benefício para a humanidade. Eu penso então, pastor, se de fato nós já estamos, com todo respeito, né, se de fato nós já estamos nessa tribulação, então ela é tanto quanto injusta, porque nós não temos tanto sofrimento, nós temos sim algumas pessoas que estão num sofrimento muito agudo, né, mas para muitas pessoas... Sim, mas é porque a gente pensa sempre num sofrimento né, em todo o mundo ao mesmo tempo. Nós não paramos para pensar que esse sofrimento pode ser escalonado. Nós entendemos que é assim, mas também entendemos que com o passar do tempo, esse sofrimento aumentará
em nível PAN também, em nível mundial. Mas localizado cai lá. No Brasil já teve grande perseguição, teve prisão e morte por causa do evangelho. A gente sabe disso. Já passamos por isso aqui. Só que nós avançamos, o evangelho cresceu no nosso país. Mas em outros países estão sendo pregados agora a grande perseguição. Bom, vamos ver aqui, nós já recebemos alguns vídeos e áudios aí, Simone? Isso, temos um vídeo e 3 áudios. O vídeo é da Margarete e o Daniel de Jacareí mandou um áudio, a Denise e João Lúcio também. Começaremos com o vídeo, vamos lá. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu acredito que nós não estaremos aqui no tocar da 7ª trombeta. Eu acredito que a gente sim será arrebatado antes. Mas esse é uma crença, é um desejo, e espero que a gente não passe. Mas se a gente tiver que passar, que Deus esteja com a gente, nos guardando em todos esses momentos, porque não será fácil. Bom dia, Pai do Senhor. Sou o Daniel de Jacareí. Eu quero saber se os que morreram antes de nós também passaram pela grande tribulação, ou só os que estiverem vivos. Seria uma grande injustiça, né? Pararam para pensar nisso? A Bíblia precisa de exegetas, não de achistas. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes, né? Porque sempre a Bíblia fala que a igreja será arrebatada antes. Eu estou concordando com o pastor aí, né? Pergunta o pastor e fala assim, quem não vai por amor, vai pela dor. É na grande tribulação? Rapaz, a visão a visão pós, de certa forma, nos seus argumentos, meio que não prevê a volta de Cristo, usando os argumentos que só depois dos principais eventos, né, acontecimentos que Jesus irá voltar. Isso não dá margem para algumas pessoas viverem suas vidas de qualquer maneira e se importar só quando os eventos estiverem acontecendo? Muito bem, então nós tivemos aqui o nosso vídeo, o primeiro da Margarete e depois os outros 3 áudios que é com 3 perguntas aqui. A primeira delas é que os que morreram antes de nós não vão passar pela tribulação. Aliás, parece que o pastor Luciano chegou a mencionar alguma coisa de injustiça aí, né? Ou seja, quer dizer que os que morreram antes saíram no lucro mesmo, literalmente. Tão bem, né? Como é que é isso, hein? É isso mesmo? Eu não, a Bíblia não fala que aqueles que já morreram voltarão para passar pelo período da tribulação. A tribulação vai ser para aqueles que estiverem vivos e que não forem arrebatados, né? Conforme está citado lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ok. Mas aí eu entendo que a posição pré fica prejudicada, porque aí eles são acusados de injustiça, porque uns crentes passam pela grande tribulação e outros não. Então, mas o pré entende que a igreja não vai passar. Porque uns são arrebatados e poupados e outros não. Então, porque segundo a visão pré-tribulacionista, a igreja não passa pela tribulação. O senhor também tem. Eu vou estar aqui 3-1, hein? Eu tô aqui só colocando a visão, né? A igreja não passa de jeito nenhum. Mas e os que vão? São os que vão ser salvos durante a tribulação, como Apocalipse também fala, né? Aqueles que vão se converter durante a tribulação. Vou pedir vai ter salvação durante a tribulação. Meus amigos pós aí voltar para dar uma forcinha para mim, porque tem contato. Hoje tá 3-1 aqui. A outra pergunta aqui da Denise, no áudio, né? A igreja será arrebatada antes, mas quem não vai pela dor será na grande tribulação? Bom, essa questão do... quem não vem pelo amor, vem pela dor, tá na Bíblia, é isso, pastor? Isso daí é o senso comum, né? É o ditado popular. É um ditado popular evangélico. Porque as pessoas acreditam que aqueles que não se convertem, né? Pelo fato de serem constrangidos pelo amor de Cristo e se convertem. Vem no meio da luta. Vem no meio do aperto, que é o caso da maioria de nós. É uma visão mais pragmática, mais assim... de experiência, né? Mas, pastor, eu só quero citar Apocalipse capítulo 1 de novo, para enfatizar um termo aqui no grego, que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado pelo intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A ideia de breve aqui, no original, realmente é uma ideia de imediato. Tanto é que o apóstolo Paulo compreendeu essa visão também, que ele diz: e nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados com ele
Ele está se colocando no momento da vinda. É uma visão de que, desde o momento de que Jesus ressuscitou, aquilo passou a acontecer. Então, todas essas coisas breve aconteceria. Por isso que eu entendo, Luciano, e ouvintes queridos... Mas Paulo não vai colocar aí que os mortos ressuscitarão primeiro? Sim, mas concluindo o pensamento. Então, por isso que a visão de que essas trombetas e todas essas sessões já estão acontecendo. Porque ali dizia em breve acontecer. Aí vai ao encontro do que o Luciano falou, 1000 anos. Sendo que já passou Pedro quase 2000 anos. fez menção do salmista lá, né? Já passou quase 2000 anos. Então, é sinal que essa visão de breve... Não se como Jesus vai dizer no fim. Vamos dizer aqui, começa a tribulação, tribulação amanhã. Vamos pegar a visão pré-milenista, porque a gente, como dizia um professor meu, o reverendo Augusto Nicodemos, né? Ele falava, a gente só vai ter certeza completa quando a gente passar, ou quando a gente estiver com Deus lá. Então, pensando na visão pré-tribulacionista, vamos então ser arrebatados. Opa, mas já passou 2000 anos desse breve aqui, que o próprio Jesus revelou a João. Então, pensa bem nisso. Então, é sinal que Jesus pode voltar a qualquer momento, e aí sim a igreja, ela tocando a sétima trombeta. E essa pergunta do Lúcio aqui do áudio, dizendo que essa visão pós não acaba, de certa forma, meio que querendo prever a volta de Jesus? Pelo contrário, ele dá exatamente a ideia de que Jesus pode voltar a qualquer momento, nós temos que estar prontos. Já a visão pré-tribulacionista diz que vamos ter aí 7 anos de tribulação. Então vamos marcar então. Vai abreviar 3,5, não é isso? É que nós entendemos... vamos marcar. É mais fácil de marcar na visão pré do que na pós. Não, é que nós entendemos que o arrebatamento ele ocorre antes da vinda. Antes da e a tribulação começa depois. Exatamente. Né? Mas imediatamente depois, não é? Não é imediatamente depois começa? Então seriam 7 anos. Isso, né? Exatamente. Ela inicia com o arrebatamento. Então você marcou a volta de Cristo para depois de 7 anos. Bom, mas aí que nós acreditamos a Bíblia mesmo vai falar isso. Bom, Daniel acaba corroborando também com tudo isso aí, né? Essa questão do... É aquela coisa, a gente não pode falar quando Jesus vem, mas a gente pode falar quando ele não vem. Ele não vem agora. Se a gente olha para as escrituras, tem muita coisa que realmente precisa acontecer antes. E é a Bíblia que gera essa informação para nós. O que precisaria acontecer antes? O arrebatamento? Nós acreditamos que será quando vier para julgar já. Bom, a gente volta já no terceiro bloco com a participação online do nosso professor Matheus Rangel. Você não sai daí não, e o break já está me empurrando para fora da pista aqui. Vamos lá. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Neste domingo, 7 de agosto, às 10 horas da manhã, teremos nosso culto de celebração em família na Bíblica Vida em São José dos Campos. Calma aí, é isso mesmo, produção? Culto em São José de manhã? Eita, olha que eu gosto, hein? Bom, deixa eu caprichar aqui. Neste domingo, às 10 da manhã, culto especial de celebração em família na Bíblica Vida em São José dos Campos. É isso mesmo, culto em São José dos Campos às 10 da manhã. Venha e participe. Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida FM. Vida. Tá chegando o Dia dos Pais e a Vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção! Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mondial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. Pro teu paizão fazer aquele churras de respeito, entendeu? Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Pra participar é só mandar um áudio de até 20 segundos homenageando seu pai no WhatsApp da Vida. 12-99747-2010. As melhores mensagens, as mais criativas, você ouve durante a semana do Dia dos Pais e o resultado rola na sexta, dia 12. Promoção Meu Pai Churrasqueiro, só aqui na rádio que dá mais prêmios no Vale. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar.
Você gosta de estudar? Então pega a caneta, traz o caderno, arrasta a cadeira e vem aprender com a gente. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Vida tem o Vida Teológica, onde você aprende mais da Palavra de Deus. Vida Teológica, só aqui, nos 96.5 da rádio que é tudo de bom. O som que é tudo de bom. Vida! Toda obra feita com excelência tem algo em comum: uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim, desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. Ah, e a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora, construindo igrejas, edificando o reino. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A Agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Vida, tudo de bom. Fim de semana chegando e você já sabe. A galera da Bíblica Vida toma conta aqui dos 96.5. Se liga nessa programação. Às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Às 11 começa o Bíblica no Ar. À 1 da tarde começa o Juntos em Família. Às 2 tem o encontro da galera no Nave. Eita, que assim o fim de semana fica completo. Completaço. Tem programação pra você e toda a família. E mais. Domingo às 10 da manhã rola a transmissão ao vivo do culto de celebração em família. Aqui nos 96.5 da Vida. Bíblica Vida. Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Pastor Fabrício, tem muita gente que nos acompanha todos os dias no programa Vida Teológica, né? Ah, sim, exatamente. Todos os dias, e gosta de aprender mais da palavra de Deus. E a gente tem uma grande surpresa aí, né? Tem aulas presenciais. Isso, agora. O nosso curso de teologia, que você pode participar presencialmente. Você sabe que eu estou aqui toda segunda-feira, é o meu dia de dar aula aqui, a partir do meio-dia, mas você tem de segunda a quinta-feira, todos os dias ao meio-dia, uma aula de teologia. E esse curso você pode fazer ele presencialmente. E quem será o professor? Uau, quem será? What is this? Uau, is me, este que vos fala, eu mesmo. E já estamos por nosso segundo semestre. E ó, o conteúdo para você ter uma ideia. Introdução à teologia, o que é a Bíblia, o ser de Deus, quem é Jesus Cristo, a pessoa e obra do Espírito Santo, o que é o ser humano, doutrina do pecado, dinâmica da salvação, Igreja de Cristo. Você vai aprender sobre anjos também, sobre Satanás e seus demônios e o que a Bíblia diz sobre o futuro. Enfim, tudo isso aí você vai aprender no nosso curso presencial de teologia, dentro da nossa formação bíblica teológica vida. Você pode entrar em contato, né, Simone? Isso mesmo, para você obter mais informações pelo nosso WhatsApp, que é o 11 93355 6677. 11 93355 6677. Mais uma vez. Exatamente. 11 93355 6677. Então você vai mandar uma mensagem para lá, né, pastor? Isso. Para obter mais informações. E no dia 20 começa, né? Começa já esse nosso segundo semestre. Gente, faça um curso teológico. Ó, e as aulas são uma delícia. Não é porque sou eu que dou a aula, não é isso não?
Mais ou menos também é isso sim. Você vai gostar, é um clima muito descontraído, São gostoso. sábados, né? Um conteúdo muito abençoado e algo que você vai aprender e vai aplicar. E né? é os sábados, né, pastor? Isso, todos os sábados a partir das 9 da manhã. Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia, Isso, né? você esteja aqui com a gente. Mais uma vez o telefone? Vamos lá. 11 9 3355 6677. Vagas limitadas, Isso. então corre. 96.5. Debate da vida. De volta com o nosso Debates da Vida. Você participando junto com a gente, mandando áudio, mandando vídeo no 12 997472010. Participando também da nossa enquete lá no YouTube. Eu tô na vida. Vamos ver como é que tá aqui. Sim, Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta, 64%. E não, 36%. O pastor Wilson tá ganhando aqui hoje, hein? Um pouquinho agora. Mas vamos ver na mesa como é que vai ficar aqui depois, né, Daqui a pouco vai tocar essa trombeta aí, quero só ver. Eu quero ver aqui agora com a presença do nosso professor Matheus Rangel, o carioca do nosso programa. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, pastor Fabrício, pastor Luciano, pastor Wilson, Simone, Priscila, todos os ouvintes, que Deus abençoe. Tá tudo bem, professor? Graças a Deus, meu pastor. Como é que vai aí o nosso Rio de Janeiro? Graça. Rio de Janeiro segue sendo Rio de Janeiro, né? Precisando da graça de Deus. Amém, amém. Ainda é a cidade mais evangélica do Brasil, não? O Rio? É, né? Rapaz, eu acho que é ainda. Maravilha. Apesar de outros índices concorrerem, né? Contra isso, mas... E olha só que tem coisa. muito crente aqui, muita igreja. Você não precisa verdade. andar nem 200 metros para achar uma igreja. Que beleza. Isso é bem em contrapartida, a cidade mais violenta do Brasil até há pouco tempo era a Vitória do Espírito Santo. Não parece que é uma coisa aqui provocativa o negócio. Mas muito bem, professor, nós queremos saber aqui qual é a sua opinião acerca do tema de hoje. Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta? O que é que o senhor pensa? O senhor tem aí os seus 4 minutos iniciais para poder mostrar para nós aí qual que é a sua ideia. Pois bem, o tema que diz, Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta, a minha opinião é que não. Cristo não buscará a igreja na 7ª trombeta. Inclusive, devemos esclarecer o que significa essa 7ª trombeta, né? A 7ª trombeta, ela está dentro de uma série de 7 trombetas que são tocadas, e essas trombetas fazem parte de 3 séries de juízos de Deus. Deus decide ministrar sobre Israel o cumprimento da 70ª semana de Daniel, lá no capítulo 9, verso de número 27. O 24 fala que essas semanas estão determinadas sobre Daniel. E virá um tal de um assolador que oprimirá o povo, quebrará o pacto no meio da semana. E a esse momento nós chamamos de grande tribulação. Momento de 7 anos, onde teremos 3 anos e meio de paz e é o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Dentro desse período de 3 anos e meio de tribulação, nós temos aí a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças. A trombeta está posta entre os selos e as taças. Desse modo, elas fazem parte do período tribulacional. Então aqui, dada essa pequena introdução, nós vamos agora aos argumentos, né? Primeiro ponto, o texto de Apocalipse capítulo 11, verso 15, que diz: "E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor." Então essa expressão, né, vozes que diziam no céu, no grego nós temos phonai megalai, phonai megalai, ento orano legusai egenetu rebasilia tu cosmu. Tu, Kyrio emon, kai tu Christo, ao tu, o reino do mundo vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha que interessante, kai, basileusen, ou seja, que o reino, no caso aqui os reinos, né, que vieram a ser dele, e vai dizer, eitois basileusen, que ele reinará. Então, o reino veio a ser dele, mas ele ainda vai reinar no futuro. O verbo basileusen está no futuro, não está no presente. Então, Cristo vai reinar depois disso. Essa é a primeira problemática, né? A segunda problemática que nós precisamos entender é que, conforme diz Jacabili e D.A. Carson, em seu livro Comentário do Antigo Testamento, do Novo Testamento pelo Antigo Testamento, nós vamos perceber que a festa das trombetas era uma santa convocação, onde Deus chamava o povo para participar de algo que aconteceria depois.
Isso está lá em Números, por exemplo, em Levítico, capítulo 23, nós temos aí a descrição de tudo isso. E também não podemos confundir aquilo que diz em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, que fala sobre a trombeta de Deus. A trombeta de Deus não tem nenhuma conexão com a trombeta de anjo. Primeiro é o possuinte da trombeta. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, fala que a trombeta é de Deus. Já enquanto em Apocalipse capítulo 11, nós temos a trombeta do anjo. Então, Deus não confunde o que é dele com o que é do anjo, né? Então, nós precisamos já começar a distinguir isso. Então, uma está posicionada num período de ira e o outro posicionado num período de salvação. Tem várias outras ponderações, mas o tempo é apenas de 4 minutos, então vou encerrar aqui. Ok, muito bem. Então, aqui as colocações do professor Matheus Rangel, já iniciou aí. E ele pensa que, de fato, Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta? Não, ele entende que não. E até aqui fez uma diferenciação dizendo que existe a última trombeta, que é a trombeta que se refere à trombeta de Deus, e que essa 7ª trombeta é uma referência já a trombeta tocada pelos anjos. E nós vamos discutir isso mais daqui a pouquinho. Nós temos agora áudio. Temos áudios, sim. Então, João de Itapeva, o Gustavo de Abreu, de Ouro Preto, Minas Gerais, e também a Ana, de São José dos Campos. A 7ª trombeta vai ser tocada depois que resolver o problema do sinal da besta. A besta recebe a marca da besta ou o selo de Deus. Daí, depois, no meio da tribulação, daí vai sair os cristãos, Jesus vai levar para o céu, daí começa o milênio. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o Gustavo de Abreu, de Ouro Preto, Minas Gerais. Eu gostaria de saber a opinião do pastor Luciano Scala a respeito de 2 Tessalonicenses 2 e 3. Como ele explica esse versículo? Tá? Um grande abraço aos pastores, o programa está uma bênção. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, aos debatedores aí. Então, eu acredito, pelos estudos que eu já tive, que a igreja não vai estar aqui. A igreja vai subir antes da grande tribulação. Amém? Muito bem, então nós ouvimos aí os 3 áudios e o áudio do Gustavo de Abreu. Tem uma pergunta aqui para o pastor Luciano, querendo entender como é que se explica, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, que vai dizer que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como é que o senhor entende isso? Eu entendo sobre a manifestação do anticristo, né? Eu vejo nesse texto uma explicação clara, que o anticristo ele vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada, né? Esse homem da iniquidade citado aqui. É exatamente o que eu penso, né? Que a manifestação do anticristo, o que ainda retém a sua manifestação, é a presença da igreja na terra. Ou seja, a igreja ela não vai conviver com o anticristo aqui. A igreja ela será arrebatada antes. Ok. E eu volto aqui então para a mesa e agora estão os 3 participantes aí, todos juntinhos na tela, e agora, aqui nesse momento, um pode aí, né, querer interromper a fala do outro, querendo. E eu quero aqui fazer uma pergunta aqui, diretamente para o pastor Wilson, mas que vai valer para todos, obviamente. Uma vez que o pastor entende que o milênio já é uma realidade, já acontece, o milênio ele vem depois de todos os eventos apocalípticos no que diz respeito àquela sequência de ações e juízos de Deus, os selos, as taças. Não, o milênio vem depois? Entendemos que a ordem é cronológica ali em Apocalipse? Como eu disse anteriormente, há visões diferentes dentro da nossa própria linha, achando que é cronológico, outros achando que não, né? Que é uma mistura ali. Mas para mim fica muito claro na 7ª trombeta que ali refere-se realmente à volta de Cristo e mesmo se concebêssemos o pré-tribulacionismo, Jesus volta e ali está anunciando isso. 7ª trombeta. E as taças viriam depois ainda, mesmo Cristo já tendo reunido? Não, né? Nesse sentido não. A gente chama de sessões paralelas. São 7 explicações da mesma coisa, por visões, ângulos diferentes.
Então, desenvolve 7 e ao mesmo tempo 777. São 7 visões em 7 versões cronológicas. Versões. Ali dentro, sim, eu entendo que é cronológico. Seriam 3 versões diferentes? 7 versões. São 7 sessões paralelas, né? Tem desde a primeira, que é a revelação às igrejas da Ásia Menor, né? Depois vem o Jesus em glória, a revelação de Jesus já em glória à direita do Pai. Depois vem as vozes, trombetas e assim por diante, até completarem 7. O fato é que dentro dessas visões nós entendemos que no final, eu entendo que no final é o ápice, se refere finalmente à volta e ao retorno de Cristo. E aí sim, entendo, todos nós entendemos, reformados, que aí sim Jesus volta e aí a igreja é arrebatada e já é para o julgamento. E esse final é em que momento? No 7º selo? No 7º selo, na 7ª trombeta, sempre no final de cada sessão. E as taças não viriam depois? Ficou só uma dúvida. As taças nós entendemos que estão sendo distribuídas agora e a última taça será distribuída no momento final, antes da volta de Cristo. Diga aí, professor. Eu acho que entendi. Vê se é assim, pastor. No caso, são 7 séries que todas elas começam e terminam em si mesmas. Só que ele explica cada série da sua forma. Exatamente, são então, 7 visões da mesma coisa. Final, essa é a visão reformada clássica chamada... Ao final do 7º selo, o final da 7ª igreja. Isso. Essa, na verdade, é a visão clássica chamada pré-milenista. Né? A milenista, que não é um termo feliz, porque nós acreditamos numa literalidade. Seria o não milênio, né? Não milênio. É uma literalidade do milênio, mas não no sentido de tempo, né? De 1000 anos certinho, mas no sentido de período, desde a primeira vinda de Cristo até quando ele retornar à segunda vinda. Eu tenho só uma dúvida, pastor. Posso? Pode ir, pastor. Vamos lá, desculpa. Só uma dúvida, então, que ficou para mim. A noção que eu tenho acerca de milênio é que a igreja desce com Cristo para reinar com Cristo no período do milênio, né? Esta igreja. E quando que isso ocorre? Quando que a igreja ela sobe e ela desce? Nessa visão do Senhor. Você pega, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, que é um dos compêndios teológicos mais importantes de Paulo. Romanos e Efésios são os grandes compêndios teológicos da compreensão da visão paulina. E Efésios ele fala sempre da visão nas regiões celestes em Cristo. Reinar com Cristo, dando a ideia que a igreja espiritualmente já está reinando com Cristo. Como? Por exemplo... Efésios 6, você falou? Efésios, todo o livro de Efésios, toda a carta de Efésios trata sobre isso. Mas especificamente na visão em que até a vinda de Cristo o evangelho estava restrito praticamente aos judeus. Mas desde que Cristo vem, aí nós entendemos que é a prisão ou a restrição de Satanás nas suas obras, que o evangelho começa a ser expandido para todas as nações. Aí o apóstolo Paulo é chamado, seus companheiros Barnabé e outros, e começam a expandir o evangelho para todo mundo que estava aprisionado por Satanás. Nessa pregação do evangelho nós entendemos que é o reino de Cristo avançando sobre a terra, espiritualmente falando. Pois não, Matheus. O problema da 7ª trombeta, o problema da 7ª trombeta aqui, eu acho que tá precisando voltar à mesa. Por exemplo, o capítulo 11, ele vai falar, né, da 7ª trombeta, no verso 15, ali mais especificamente. Certo. E ali o verbo no grego está escrito que ele vai reinar no futuro. O certo, se fosse a volta de Cristo ali de modo factual, por que é que o capítulo 12 fala de uma igreja apóstata, o 13 fala de um anticristo, o 14 do falso profeta, o 15 volta a falar de taça? Ou seja, Cristo voltou e a desgraça continua acontecendo? Não, mas aí encerrou, Mateus. Versículo 19, capítulo 11, encerrou essa sessão das trombetas. Começa uma nova sessão. Aí reinicia tudo. Isso na nossa visão, tá? Agora, quando você está falando do verbo sempre reunida? No futuro... Deixa eu só concluir essa parte. Quando fala da visão sempre no futuro, Mateus, nós entendemos que uma vez que o Apocalipse foi escrito antes de inaugurar esta época, na questão literária cronológica, ele está anunciando algo que vai acontecer. O que diz no verso 1, o que breve vai acontecer. Mas ainda é futuro. Nesse momento que foi escrito, ainda era futuro. E aí se cumpre... Está se cumprindo na nossa história agora. Olha só, observa o jogo de tempo verbal. Os reinos do mundo vieram a ser, está no aoristo. Ou seja, aqui é um aoristo passado. Mas Cristo ainda vai reinar. Mas quando foi escrito, Cristo ainda não estava anunciando o seu reino? Apocalipse não anuncia esse reino?
Toda a revelação do Sim, Novo Testamento anuncia o reino, né? Prenúncio como Mateus 5, 10:7. Mateus 5, que é o sermão do reino, as bem-aventuranças e assim por diante. Sim, mas é exatamente esse o detalhe. É como se ele está vindo e vai anunciar uma coisa que já está acontecendo. É como se Bolsonaro anunciasse: eu vou ganhar a eleição depois de ter ganho. Não tem sentido isso. Você está fazendo campanha então, para o nosso amigo, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui para os nossos dois pré aqui, tanto o professor Matheus Rangel quanto o pastor Luciano. O pastor Wilson falou aqui que essa ideia pré é recente, que até então ninguém falava isso. É isso mesmo? Não, é um grande erro, né? Colocar esse posicionamento. Eu já ouvi isso daí como falacioso, porque essa noção ela não é recente como se fala. Pode ser que ela foi mais divulgada para agora, né? Mas não é uma visão recente. Talvez o professor tenha até mais elementos acerca disso. Tem, por exemplo, vamos lá. Primeiro que a visão pós, do jeito que eles abordam, também é recente, né? Porque Tertuliano, Irineu, Papias, por exemplo, que eram os principais pós-tribulacionistas da patrística, todos eles colocaram data para a volta de Cristo. E ainda tinham umas crenças bem esquisitas aqui, tá? Eu estou aqui com os documentos abertos e mostra, por exemplo, Tertuliano tinha uma crença bem parecida com a dos Mormons quando falou sobre o movimento pós-tribulacionista. Então não é porque os pais da igreja disseram que virou Bíblia, né? Vamos pegar leve. Eles diziam, por exemplo, que Cristo voltaria no 6º milênio. Eu acho que o ano judaico agora está em 5.782, então falta o quê? 228 anos, é isso? 278 anos para Jesus voltar? Aí os caras estão infringindo a própria teologia de Jesus em Mateus 24:36, que diz que ninguém sabe a hora, 25:13 também. Então, assim, a crença pós-tribulacionista de hoje, que as pessoas tentam defender, é uma revisão do que os pais da igreja fizeram. Então, ela também é muito mais nova do que a do pré. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se você for perceber, tem Efraim o Sírio, do século IV, pai da igreja, que fala sobre o pré-tribulacionismo, né? Mas vamos a outros pontos. Ou, por exemplo, alguns pontos que nós temos na doutrina bíblica da igreja reformada foram fundamentados em Calvino, foram fundamentados em Lutero. Então, ali você tem uma cisão e uma nova constituição de ideias que tenta retornar ao período da igreja primitiva. Mas nós sabemos que elas têm, sim, adendos colocados pelos próprios reformadores. E isso significa o quê? Que a crença tem 500 anos, ela tem que ser descartada? Só porque a sistematização dela é próxima? Então, acho que tudo isso daí acaba desfavorecendo o pós e não o pré, né? Na verdade, pastor Fabrício, todas essas questões de pensamentos teológicos e de que nós chamamos de heresias foram respondidas com o tempo, né, através dos concílios. Então, no primeiro século, qual a heresia grande que tinha ali? Um pré-gnosticismo, né, que Pedro combate, Paulo combate, não estava desenvolvido nem a visão de gnosticismo ainda. Então, na medida que a teologia vai crescendo, a compreensão bíblica vai crescendo, vão surgindo as heresias e vão sendo resolvidas. Então, essa visão também pré e pós vai sendo desenvolvida na história. O que o pastor Lucinho falou é que o grande teorista, vamos dizer, aquele que teorizou, né, essa questão de pré-tribulação é o Nelson Darby. Mas que eu defendi que ele se torna popular de fato para nós com o lançamento do livro Deixados para Trás, do filme e assim por diante. Então, não que ele não existia já, mas ele se tornou mais popular. Né? Quem sistematizou melhor foi Margaret MacDonald. Aí realmente... Mas eu não vejo problema também em relação a isso, porque, por exemplo, não se falava de pastoras, né? E é uma discussão que ela se desenvolve não é tão antiga, né? Não se pensava no sacerdócio feminino e hoje em dia a gente fala de comum por aí, né? Exatamente. Normal. Muito bem, professor Matheus. Eu gostaria de participar, né? Ministério Pastoral Feminino. Eu defendo que é bíblico e mostra até pastoras na Bíblia. Amém. Pastor Matheus Rangel, aproveitando que o senhor está com a palavra, o senhor sabe que o tempo aqui urge, né? O tempo aqui voa. E agora o senhor tem aí os seus momentos aí finais para dar a sua posição final, que eu acredito que continua a mesma, né? E também aí os seus endereços aí nas suas redes sociais. Ótimo. Bem, quero agradecer pelo tempo concedido para poder participar aqui do debate e
né? É uma pena não poder continuar mais. Porém, eu devo colocar o seguinte: a sétima trombeta não é a parousia. Na sétima trombeta não é o retorno de Cristo. Cristo volta antes da grande tribulação, e a sétima trombeta é um elemento que está dentro do período tribulacional, mais especificamente na quebra da semana, nos 3 anos e meio a partir da metade. E nesse caso, a sétima trombeta, ela aparece nesse momento, mas continuam a existir outras séries de julgamentos de Deus, que são chamados de 7 taças. E as 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, nós não podemos levar, como o pastor Wilson colocou, como séries diferentes que explicam a mesma coisa, porque há diferenças gritantes dentro de cada um desses textos que devem ser consideradas por um bom exegeta. Outro posicionamento que eu gostaria de fazer é em relação ao milênio, né? Ele diz que nós já estamos vivendo o milênio. Meu Deus do céu, depois ele diz que a gente está vivendo a grande tribulação também. Eu já não sei o que está acontecendo, se Satanás está preso ou se está solto. Nesse sentido, vai ficar aí para o pastor amado. Pastor depois Wilson, você vai responder isso aí, pastor. Pastor Luciano, né? Eu não sei se Satanás está preso ou se está solto. Então, é isso. Parece até a situação do Lula, né? Mas, voltando... Olha, a propaganda de novo não vale, ó. Gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no YouTube. Inclusive, vamos começar uma série de produção no YouTube e no Instagram agora de conteúdo teológico para você. Ali é Professor Matheus Rangel, Matheus sem H, com TE. Pode nos encontrar ali no Instagram, professor.Matheus Rangel. Pode também nos encontrar no site institutokoinonia.com.br. O Koinonia se escreve K-O-I-N-O-N-I-A. É um instituto teológico que tem vários cursos. E também através do nosso do telefone de contato, DDD 22, e o número é 999-242393. Principalmente se você tiver interesse aí em grego e hebraico, crítica textual. Deus abençoe, muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Matheus, até a próxima, querendo Deus. Muito bem, e a gente vai pro break e volta daqui a pouquinho. O debate da vida volta daqui a pouco. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar, Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Instagram da vida?
na vida. Hashtag tô seguindo. Menina, deixa eu te dar um toque. Oi, chefe, pode falar. Eu vi que você postou lá nas suas redes sociais o seu ponto de vista cristão e tudo mais. Mas olha, se posicionar dessa forma tão escancarada não é tão politicamente correto, né? Principalmente nos dias atuais. Pois é, muitas vezes o politicamente correto é aceitar como as coisas estão. E eu não quero e nem vou me conformar com as coisas deste mundo, não. Então, concordo com você. Não estou sendo politicamente correta, estou sendo politicamente cristã. Politicamente Cristão, uma análise do pensamento cristão com relação à política, desde o campo teórico até a aplicação prática. Às terças-feiras, 9h30 da noite, no youtube.com/Movimento Influenciar. Vida FM. Vida. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Olá, pais, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês concordam que os primeiros anos de aprendizado formarão o caráter de seus filhos? E o que vocês acham de seus filhos aprenderem todo o conteúdo pedagógico, mas com princípios bíblicos? Estão abertas as matrículas no Centro Educacional Vera Magaldi. Turmas desde o berçário, a partir de 1 ano de idade, ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, com disponibilidade para meio período e período integral. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema Mackenzie de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Procure agora a Secretaria da Escola e já garanta a melhor educação para o seu filho. A mensalidade tem valor acessível e quem se matricular este mês não paga matrícula. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi, em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. Vida. Tudo de bom. WhatsApp da Vida. 12 9747 2010. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha, gente, tá chegando o Dia dos Pais e a Vida já pensou em tudo, hein? Pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar churrasqueira elétrica da Mondial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. Pro teu paizão fazer aquele churras top no Dia dos Pais, entendeu? Promoção Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Para você participar é só mandar um áudio de até 20 segundos homenageando o seu pai no WhatsApp da Vida, no 12997472010. As melhores participações você ouve no Curtindo a Vida durante a semana do Dia dos Pais. E o sorteio rola na sexta, dia 12 de agosto. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E o nosso Debates da Vida está de volta. A nossa enquete, como é que tá, pastor? Muito bem, a nossa enquete aqui agora está em 65% para sim, Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta, e contra 35% para não, Jesus não buscará a sua igreja na 7ª trombeta. Hoje, pastor Wilson está ganhando aqui, viu? Parabéns. Conforme a visão do Apocalipse, que são sessões paralelas e cada uma progressivas, eu estou progredindo aí na pontuação. Tá vendo só? Aos pouquinhos. E modéstia aqui, hoje tá faltando. Eu falei devagarinho. Já é alguma coisa. Muito bem, vamos ler aqui os comentários. Temos vídeo, temos áudio ou não? Tem um vídeo? O vídeo já tá aí? Tá tudo ok? Então vamos lá. Vamos assistir. Temos um vídeo, tá, pastor? Okay. O vídeo é do Alexandre. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Alexandre José dos Campos. E o seguinte, eu penso, se for antes, Alexandre, quero ter a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e estar junto com Ele. Se é se é pós, quero estar com Jesus. Abraço. Amém, é isso aí. Eu também.
né? Olhando por esse lado, se é antes ou se é depois, eu quero amém. Eu quero que seja. O Samuel Figueiredo diz assim: eu acredito que a 7ª trombeta irá soar e iremos nos encontrar com o noivo. O Luiz Fernando de São José dos Campos: após os 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus volta para que se cumpra as profecias, desmascara o anticristo e mostra aos judeus que antes o rejeitaram que ele é o verdadeiro Senhor e assim eles se converterão. O Cosme diz assim: ainda não é chegada a hora. O Kleber Gonçalves: sim, Jesus buscará os salvos vivos e os salvos mortos. Os salvos vão estar blindados por Jesus na tribulação e viveremos sim a angústia de Jacó. Porque, aliás, agora o comentário do José Alves: porque quanta confusão, não podemos ficar com a Bíblia? Pois é. Bom, entendemos nós aqui. A gente está com a Bíblia. Que ambas as posições, né? Buscam defender. São visões, interpretações bíblicas as nossas. Compreende. Exatamente. Bom, e aliás, acerca dessa compreensão de Bíblia aí, o pastor Mateus se despediu, deixando no ar a questão de que o Satanás está preso? Então, como nós vemos a visão do Apocalipse como em parte figurada, a prisão de Satanás é uma prisão em restrição das suas ações de aprisionar as nações. Desde que Jesus ressuscitou, a gente vê o texto bíblico que fala que o Satanás ele não tem mais poder de cegar as nações, porque o evangelho avança e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a promessa de Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Uma vez que o Espírito Santo desceu, foi derramado o poder, e isso aconteceu só após a morte e ressurreição de Cristo, para a igreja pregar o evangelho sobre todas as nações e avançar sobre todas as nações, trazendo o reino de Cristo e trazendo a lume os eleitos de Deus em toda a face da terra. Satanás está preso nesse impedimento que ele tinha de cegar as nações. Mas é uma restrição espiritual, porque Satanás é um ser espiritual. Então sim, ele está preso. Então assim, porque eu penso diferente, porque Apocalipse capítulo 21, 20 fala que ele está solto, será preso no período de 1000 anos, e após esses 1000 anos se completarem, ele será solto por um pouco espaço de tempo e vai reunir muitos para a batalha do Gog e Magog, né? É o que a Bíblia fala de forma muito simples e muito clara em Apocalipse capítulo 20. O senhor crê que ele está solto, então? Está solto, será preso apenas no período do milênio. E o pastor Wilson crê que ele está preso nesse sentido de não conseguir restringir a pregação do evangelho completamente, é isso? Sim, ele está preso, por isso que o evangelho hoje, por causa do poder, lógico, da pregação, e isso que prende Satanás, ele não tem mais poder de impedir que as nações recebam e creem no evangelho de Cristo, para que todos aqueles eleitos de todos os cantos da terra seja salvo até o último e finalmente venha o fim e Cristo retorne e traga julgamento sobre crentes e incrédulos e vida eterna para os salvos e condenação eterna para os ímpios. E quando ele for solto, o que vai acontecer? Segundo o que o senhor entende? Então, essa é uma visão que gera um outro debate. Eu prefiro deixar para outro debate sobre o que seria essa soltura de um período de Satanás. É um assunto mais profundo. Acho que não vai dar tempo de mexer com ele aqui agora. Ok, tá bom. Tá aí a sugestão para um próximo debate, né? Então, pelo que nós vimos aqui, estamos entendendo que, segundo a visão pós-tribulacionista, e essa, não sei se é uma visão geral de todo pós-tribulacionista. O pastor Wilson mesmo disse que há até uma... É a visão geral. O que muda só é se nas sessões paralelas, dentro de cada sessão, seria progressiva cronologicamente. Alguns creem que sim, outros creem que não. No geral, acredita que sim, há uma progressão cronológica. Alguns acreditam que não, mas ainda dentro da visão, do escopo, de que cada sessão paralela é uma visão igual das mesmas coisas, essas 7 visões, de ângulos diferentes. Como se fosse assim, de certa maneira, tanto... É a mesma ideia dos evangelhos. Os evangelhos nós sabemos que falam de Jesus, não é isso? Mas cada um dos evangelistas, eles falam de uma visão do que viram, do que perceberam, do que receberam sobre Cristo e escreveram os evangelhos. Então, tanto os selos quanto ali as taças e
Trombetas. As trombetas vozes dizem respeito a mesma coisa. O senhor entende assim, pastor Luciano? Mas assim, eu vejo eles bem distintos, por sinal, bem distintos. Com tipos específicos de coisas que vão acontecer em todo o período, desde a primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Como é que o senhor vê isso aí, pastor? Diferenças muito gritantes até, né? Quando a gente vê as taças, o selo sendo aberto, aquilo que é citado, que ainda vai acontecer, né? Que está lá no futuro, são coisas muito diferentes uma das outras. Eu vejo bem diferente. O senhor acredita que é bem diferente. E essa questão, então, aí, do tema, que essa última trombeta é uma referência à 7ª trombeta. Sim, seria a última trombeta. A 7ª trombeta já... Não há menção de trombetas distintas aí em tempos distintos. Sim, eu acredito que sim. Que veja bem, eu entendo que cada uma dessas trombetas se referem a tipos de tribulação, tipo de ações de julgamento de Deus sobre a terra, né? Por exemplo, nós passamos há pouco pelo Covid, que é um dos sinais dessas trombetas, que foi uma doença em todo o mundo, né? Se espalhou por todo o mundo. Eu creio que o Covid foi um dos tipos, né? E qual que é o efeito disso? Da trombeta. E qual que é o efeito disso? Sobre os incrédulos é julgamento. Sobre os salvos, os que não aceitaram ainda para crerem, os eleitos. Sobre os que já são da igreja, atenção e temor, né, e gratidão a Deus, porque Deus é o Deus do juízo também. Além de ser o Deus do amor, Deus do juízo. Então, tem efeito pedagógico para os crentes, para os que vão ser salvos, e condenação para os que não querem saber de Deus. Esses são os efeitos. E a pandemia foi isso, porque a gente acredita até os amados que nós perdemos, nós estamos tranquilos no sentido de que eles estão com Cristo. Né? Que eles estão bem melhor do que nós, como Paulo disse, né? Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Nós acreditamos que eles estão no lucro. Nós temos um consolo especial quando perdemos entes queridos nessa pandemia, que é um dos sinais das trombetas, das vozes. Você crê assim, professor Luciano? Não creio. Por que não? Eu penso diferente. Penso que, por exemplo, essa questão do Covid foi princípio das dores, como sinal, né? Mas não que seja o juízo já de Deus? Ainda não. Eu vejo como aquela parte de Mateus, capítulo 24, do 3 ao 14, que fala sobre o princípio das dores. Inclusive ali também fala, que é até um versículo interessante, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha em todas as nações, então virá o fim. Eu vejo que esse trecho, né, que fala sobre o amor esfriando, que fala sobre os falsos profetas, que nós seremos perseguidos e odiados, dos rumores de guerra, eu vejo como o nosso momento, esse momento atual, princípio das dores. Depois a gente vê que do versículo 15 a seguir, até o 28, já muda, aqui já é a grande tribulação. Só para citar, Apocalipse capítulo 6, por favor. Falando do quarto selo, tá? O quarto selo, verso de número 8, diz: E olhei, eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, em algumas versões com pestes, com doenças, e por meio das feras da terra. Então, a Covid sim se encaixa aqui, ao meu ver, tá, Luciano? Com todo respeito. Sim. Pastor Luciano? Não, eu penso, vejo como princípios das dores, citado lá em Mateus 24. Porque assim, quando a gente olha para o que está aí, a narrativa daquela sequência de juízos, a impressão que a gente tem, pelo menos inicialmente, é que é algo altamente devastador. Sim. Né? Não parece ser assim uma pitadinha. Aconteceu, agora deu uma melhoradinha de novo. Vem aquela tempestade, aí vem a bonança. É algo nunca semelhante, é algo que nunca aconteceu, né? Quando a Bíblia vai narrar, ela mostra que será algo muito forte, absurdo, algo que realmente os cristãos serão poupados, né? E o tempo será abreviado, senão ninguém suportaria. Mas olha só, nós acreditamos na progressão também da tribulação, né? Nós acreditamos que essa perseguição vai crescer, ela vai se tornar mais de efeito mundial, internacional, mais intenso, mas nós acreditamos que ela já está acontecendo. Hoje, de forma mais intensa, em lugares espaçados.
mas finalmente progredindo para uma coisa mais mundial, mais internacional. É assim que a gente quer. O pastor Luciano, o pastor Lucinho, lá no áudio dele inicial, ele falou que essa questão do pré-tribulacionismo, que quando você olha para a história, Deus nunca livrou a igreja de momentos... Como é que o senhor entende isso aí? Eu acho que... Isso não complica um pouco o pré-tribulacionismo, não? Então, eu acho que, de fato, quando nós usamos essa argumentação para dizer que os cristãos nunca foram poupados, que os grandes homens da história, né, no Antigo Testamento nunca foram poupados, faz total sentido, lógico que faz. Porém, quando a Bíblia fala da grande tribulação, ela fala acerca do livramento. Então eu não posso utilizar essa argumentação para se tratar desse momento que é um divisor de águas na humanidade. Então, pastor, quando a Bíblia fala da grande tribulação, a Bíblia fala daqueles que serão poupados. É por isso que nós estamos debatendo. A Bíblia fala muito simples isso. Basta a gente ler lá em 1 Tessalonicenses. Então, não tenho dúvida que a igreja será poupada. O que há, pastor, é uma confusão entre grande tribulação, que eu entendo que os pré-tribulacionistas fazem, até o texto citado de Tessalonicenses do Luciano no início, ele traz essa confusão. Quando Paulo está explicando lá que aqueles que estão em Cristo serão poupados da ira vindoura. E o que é a ira vindoura? O julgamento, a condenação eterna, o inferno. Então há uma confusão muito grande de tribulação, grande tribulação, com essa condenação que é anunciada nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Eu entendo que é aí que os nossos irmãos acabam tendo dificuldade. Muito bem. Então eu acredito que você aí que nos acompanhou até agora aprendeu bastante coisa. E agora vamos às nossas dicas culturais. Temos? Trouxeram? Ambos? Sim, trouxemos. Muito bem. Então vamos lá. Debate da vida. Dica cultural. Muito bem, pastor Wilson de Lucena, o senhor pode dar a sua dica cultural e na sequência as suas considerações finais e as suas redes. Uma visão mais, um estudo mais, vamos dizer, mais simples, mais tranquilo de fazer, qualquer cliente fazer, é o Mais Que Vencedores do William Hendrickson. É um texto já bem conhecido, bem famoso no mundo todo e no Brasil sobre essa visão amilenista e visão de pós-tribulacionista. E outro mais profundo para estudiosos, seminaristas, pastores, seria a Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, que também é um excelente livro. Também a pessoa mais simples pode ler, tendo alguma dificuldade, procure seu pastor, seu líder, e vai ajudar. Muito bom esses livros aqui, viu? Até para quem não compartilha da mesma visão, ele traz muitos ensinos em comum, né? Que vale a pena ler os dois. Amém. Suas considerações finais aí? E Muito as suas bem, redes, por favor. No final das contas, como dizia Augusto Nicodemos, lá na sala de aula do Seminário José Manuel da Conceição, nós cremos nessa visão amilenista, nessa visão pós-tribulacionista, mas, no entanto, isso só vai ter certeza quando Jesus voltar. Quando ocorrer as coisas, então a gente tem que ter humildade de falar que às vezes a gente pode estar errado. Né? Então a gente tem que aguçar, e é isso que a gente luta. Eu creio que o Luciano tem isso também. O desejo dele é ver as pessoas lendo a Bíblia, estudando, mais do que o próprio debate, ganhar enquete, despertar o conhecimento bíblico das pessoas. Você vê o nosso irmão Mateus, falando lá do Rio de Janeiro, né? Cidade linda, né? Povo mais evangélico do Brasil e aquele nível baixíssimo, né, de qualidade espiritual. O que dá a entender que são evangélicos, mas não praticam o verdadeiro ensino bíblico. Por isso não mudam a cidade. Então, convite a todo evangélico que nos ouve, nos vê, nos verá depois, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, procurem seus líderes, se aprofundem e tenham uma vida de evangelho autêntico. Amém. Essa é a recomendação em nome de Jesus. Suas redes sociais? Bom, você pode nos achar aí pelo Instagram, em Wilson Lucena 37. Você pode encontrar a gente também no Facebook, em Wilson Lucena. Sempre vai encontrar o Wilson Lucena, e também na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, onde tenho o privilégio de pastorear. Nós temos lá os nossos trabalhos de domingo às 9h30 e 19 horas são os principais trabalhos no domingo. E nosso endereço é a Rua Dr. João Priori, 629, em Arthur Alvim, Vila em Ocuné. Todos estão convidados, é uma igreja da família e que ensina a palavra de Deus. Amém.
Muito bem, pastor Luciano Scala, o senhor tem aí também os meus 2 minutos, a sua dica cultural, suas considerações finais e as suas redes. Dica cultural de hoje é um livro, Grandes Temas do Apocalipse, do Joá Caetano. Fica aí como dica cultural, você que quer conhecer um pouco mais acerca deste assunto. Vale sempre lembrar que é complexo falar de temas assim. Quando nós tratamos da escatologia, nós estamos falando de coisas que de fato são complexas, que existem várias visões de compreensão, mas vale a pena você estudar, vale a pena você dedicar tempo, você dedicar leitura para que você possa conhecer um pouco mais deste assunto. Procure teu pastor, ele também pode te ajudar, pode te orientar a você entender um pouco mais. Acerca do tema, eu, como já disse no início, desde o início, eu acredito que a igreja ela não participa desse período conhecido na história como o período da grande tribulação. A 7ª trombeta, existe uma distinção, como o professor Mateus colocou, existe uma distinção daquela trombeta citada lá em Tessalonicenses, que é a do arrebatamento da igreja, da trombeta do juízo, que é citado lá em Apocalipse, capítulo de número 11. Sendo assim, eu quero concluir dizendo que, do meu ponto de vista, nós não passaremos, a igreja não passará pela tribulação e ela não será arrebatada no tocar da 7ª trombeta. Bom, para você falar comigo, você me encontra facilmente. Eu estou nas redes sociais. Eu sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos. Também sou responsável por um projeto que visa alimentar moradores em condição de rua. Então, se você quer ser um parceiro, se você quer ajudar, ou se você precisa de ajuda com dependência química, entre em contato comigo no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você coloca Luciano Scala. Scala se escreve ESCALA e facilmente você me encontra. Você pode me adicionar e com muito prazer eu vou conversar contigo e nós vamos criar uma rede aí de convivência. Pastores, Deus abençoe. Obrigado Amém. Pela oportunidade. Deus abençoe toda a equipe da Rádio Vida. Amém. Muito bem, agora vamos às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Meus irmãos, os nossos debatedores já foram bastante profundos aqui, eu não vou ser tanto assim, mas eu entendo o seguinte, dentro do nosso tema, que Jesus vai arrebatar a sua igreja na 7ª trombeta, eu acredito que não. Por que não? Eu diferencio a trombeta que anuncia o arrebatamento da trombeta que é uma ocorrência dentro de eventos que vão acontecer pós-arrebatamento da igreja. Eu entendo que a igreja não vai passar pela tribulação. 1 Tessalonicenses 1,10 já foi citado aqui. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ainda que haja um entendimento, aqui o pastor Wilson colocou, que essa ira futura é mais o pecado, eu entendo que essa ira futura é exatamente o grande e terrível dia do Senhor, que a Bíblia cita várias vezes, que foi o tema principal da pregação de João Batista. Quem vos ensinou, ele está repreendendo os judeus, né? Quem vos ensinou a escapar da ira futura? A ira futura, o grande dia do juízo de Deus, o juízo final, onde então Deus vai exercer ali e vai derramar da sua ira e vai julgar toda a criatura, e depois disso não tem mais nada. Por isso que eu entendo que quando a gente argumenta assim, mas Deus nunca livrou a igreja de momentos difíceis. Em nenhum momento difícil que os homens, a igreja passou, tratava-se de um juízo final. Não, era um juízo do momento daquela geração, como foi o dilúvio, por exemplo. Deus não poupou Noé atravessou o dilúvio. Sim, mas depois disso a história continuou. Mas em Apocalipse você tem o fim da história. Então eu creio que a igreja não tem nada a ver com a ira futura de Deus. Jesus disse em João 5,24 que aquele que crê nele não entrará em condenação. Você tem 1 Tessalonicenses 5, 9 a 10 também que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união
com ele. Então, não é destino da igreja enfrentar a ira. Não é algo que eu creio que a igreja vai vivenciar, mas ela vai ser arrebatada antes. E eu então entendo que essa trombeta que Paulo menciona em 1 Coríntios 15, 52 e Tessalonicenses 4,16 é a trombeta que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Agora, quando a gente olha para essa 7ª trombeta, que está ali, é a última de uma sequência, e as trombetas estão também no meio de uma sequência de juízos terríveis que Deus começa com os selos, ele vem com as trombetas, e então depois ainda vem as 7 taças, que aí vão consumar a ira de Deus. Quando a gente olha para esse momento aí da tribulação, a gente vê que Deus toma um caminho contrário que ele fez lá no Gênesis. Deus no Gênesis, ele cria o mundo e dá condições para que o homem subsista ali. Em Apocalipse você vê Deus tomando um caminho contrário. Ele vem destruindo o mundo paulatinamente, cada vez mais severamente, até tornar o mundo um lugar que não é possível existir. Então você vê que isso acontece a partir dos selos, piora com as trombetas e então piora muito mais e finaliza com as taças. Então, eu não consigo enxergar a igreja aí sendo arrebatada na 7ª taça, porque a 7ª taça não é o último evento. Vem coisa pior depois. Até que então se fecha tudo de vez. E aí vem o milênio e depois o julgamento do grande trono branco e consecutivamente. Então eu creio que a igreja não participa, a igreja não vai ser, Jesus não vai buscar a igreja na 7ª trombeta, Jesus vai buscar a igreja antes da tribulação e durante a tribulação esta 7ª trombeta acontecerá e a igreja não estará mais por aqui. Isso é o que eu creio. Claro que pode, cooperar com a opinião de um pastor e discordar do outro, mas é isso aí mesmo. E reitero, a minha opinião aqui não é assim, agora vamos ouvir a opinião certa do pastor Fabrício. Não, essa é a minha opinião, E aqui eu encerro desta maneira. Muito bem, vamos ver como é que ficou aqui a nossa pesquisa. Jesus buscará a sua igreja na 7ª trombeta? Sim, 61% contra 39% não. O pastor Wilson aqui ganhou hoje de lavada, né, pastor? Fala sério. Mas o Luciano e você avançou aí, 4% a menos. Já é alguma coisa. Se ficasse mais uns... se ficasse mais umas 2 trombetas aqui... Vamos a 7, vai a 7. Vamos ver aqui a word cloud, as palavras que foram mais faladas aqui durante o nosso debate. Jesus, depois tribulação e depois Cristo. Gente, todo mundo com a carinha aqui na tela, muito obrigado. Deus abençoe vocês todos que nos acompanharam. Amanhã tem mais, viu? Amanhã nós esperamos você aqui de novo a partir das 10 horas da manhã, querendo Deus. Deus te abençoe e essa produção super abençoada, maravilhosa também. Deus abençoe todo mundo. Tchau. Amém. Você ouviu o Debate da Vida. De volta amanhã, às 10 da manhã, nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Neste domingo, 7 de agosto, às 10 horas da manhã, teremos nosso culto de celebração em família na Bíblica Vida em São José dos Campos. Calma aí, é isso mesmo, produção?